As Cartas de João. O autor das 3 cartas não se identifica, porém os pais da igreja identificaram João como o autor. A primeira carta é para os cristãos em geral. A segunda, a um indivíduo e a uma senhora não identificada. Já a terceira é dirigida a um homem cristão chamado Gaio, um presbítero que enfrentava a oposição de Diótrefes, pois esse não era hospitaleiro e não recebia seus enviados. Por isso o tema hospitalidade é citado na terceira carta, complementando o que já havia se falado na segunda. João, com a pena e tinta nas mãos, começa a escrever. Meus filhinhos, escrevo a vocês estas coisas para que vocês não pequem. Se, porém, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. A primeira carta de João é para os cristãos que estavam em risco de serem enganados por falsos mestres. Um perigo tão real e urgente para a igreja de nossos dias. O objetivo era estabelecer a verdade sobre questões relevantes, entre elas a identidade de Jesus Cristo, e com isso responder aos questionamentos dos crentes, fortalecendo a fé de toda a igreja. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam, isto proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou. Nós a vimos e dela testemunhamos e proclamamos a vocês a vida eterna que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. João também ressaltava que ser cristão significava admitir os próprios pecados, pedir perdão a Deus e que por meio do amor e do respeito ao Senhor, convivendo em paz uns com os outros, o cristão conquistava um importante conhecimento do que é viver de fato como servo de Deus. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. As 3 cartas mostram ao cristão que o verdadeiro amor a Deus está baseado na obediência a Ele e aos seus mandamentos. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Mas se alguém obedece à sua palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. As cartas de João também continham um rico conteúdo apologético. Havia naquela época uma heresia, o arianismo, que negava que Jesus era o Cristo, que ele fosse o Filho de Deus. Para rebater esta doutrina hedionda, João relembra aos cristãos que eles são inimigos do sistema mundano e os encoraja a permanecer dentro da vontade de Deus e não dar ouvidos a estas mentiras que atacam a fé cristã, além de enfatizar veementemente que Jesus e o Pai são um. Não lhes escrevo porque não conhecem a verdade, mas porque vocês a conhecem e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é o mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, aquele que nega o Pai e o Filho. Todo o que nega o Filho também não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho tem também o Pai. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Esse é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama o Pai ama também o que dele foi gerado. No decorrer das cartas, João fala da dualidade, viver em pecado e viver em santidade. Quem vive em iniquidade, ou seja, pecando, não é de Deus, não é cristão. O verdadeiro cristão precisa ter uma vida santa e que honre a Deus. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica-se a si mesmo, assim como ele é puro.
A estreita relação da primeira carta com a segunda e a terceira mostram o cuidado de João com a verdade e o amor, esse mencionado 5 vezes na segunda e 2 na terceira carta. A abordagem é na questão do amor entre irmãos. O apóstolo do amor deixa claro que quem diz amar a Deus necessariamente precisa amar a seu irmão, pois o amor deve ser simultâneo. O verdadeiro cristão ama seu irmão. Desta forma sabemos quem são os filhos de Deus e quem são os filhos do diabo. Quem não pratica a justiça não procede de Deus, tampouco quem não ama seu irmão. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? E agora eu lhe peço, não como se estivesse escrevendo um mandamento novo, mas o que já tínhamos desde o princípio, que amemos uns aos outros. A segunda e a terceira carta abordam sobre um tema em particular, a hospitalidade. Em sua segunda carta, João recomenda que não aceitemos em nossos lares falsos mestres. Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Na terceira, ele afirma que devemos receber os que pregam a sã doutrina. É, pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. As cartas de João trazem ensinamentos riquíssimos e práticas essenciais para a vida de todo cristão. Amado, não imite o que é mal, mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. Nós devemos amar o estudo e a leitura da palavra. Não podemos perder, por preguiça ou enfado, a oportunidade de conhecer as belas verdades ditas pelo apóstolo. Não vamos deixar o sistema mundano nos afastar da sã doutrina de Deus.